Acabou de sair uma pesquisa de excelência fresquinha, pessoal, confirmando que a quarentena impede milhares de mortes e que os custos são menores quando as medidas de quarentena começam mais cedo. Hello! Vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 9 Minutos, o seu canal sobre melhores evidências em saúde. Existe uma instituição internacional chamada Cochrane, que realiza revisões sistemáticas, e para quem ainda não sabe, revisões sistemáticas são o melhor tipo de pesquisa, o melhor desenho de pesquisa que existe na área da saúde para responder questões sobre como, por exemplo, será que a quarentena funciona para reduzir ou interromper a transmissão do vírus? Veja um card que eu vou deixar aqui em cima para vocês sobre revisões sistemáticas, tá bom? E essa instituição, que não tem fins lucrativos e nem conflitos de interesse, realizou, por meio de cientistas voluntários, uma rápida revisão sistemática para avaliar qual é a real eficácia da quarentena sozinha ou em combinação com outras medidas de saúde pública para controlar o coronavírus. Então, o que essa revisão sistemática teve por objetivo descobrir, pessoal? O objetivo foi saber se e com que eficácia a quarentena interrompe a propagação do coronavírus e se a quarentena impede a morte. Além disso, os autores queriam saber se a quarentena era mais eficaz quando combinada com outras medidas, como por exemplo com o isolamento, com o fechamento do comércio e higiene das mãos. Essa revisão incluiu estudos que avaliaram os efeitos da quarentena na propagação e na gravidade do coronavírus. Como o coronavírus é uma doença nova, os cientistas também incluíram nessa revisão sistemática estudos sobre vírus semelhantes, como o vírus da SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, e da MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, tá? Os estudos incluídos nessa revisão sistemática mediram o número de casos de Covid-19, SARS ou MERS, quantas pessoas foram infectadas, a rapidez com que o vírus se espalhou e quantas pessoas morreram e os custos relacionados à quarentena. Foram incluídos nessa revisão sistemática 29 estudos. Eu faço sempre uma analogia para quem não trabalha com isso, para quem não trabalha com pesquisa, que as pecinhas de um quebra-cabeça, como se fosse um estudo incluído numa revisão sistemática, tá? Então cada pecinha é um estudo incluído e aí quanto mais pecinha você tem, maior são as chances de você finalizar aquele quebra-cabeça. A maioria desses estudos ou dessas pecinhas, ou seja, 15 deles avaliaram o vírus da SARS, 10 o coronavírus e apenas 2 avaliaram SARS e outras viroses. Além disso, a maioria dos estudos combinou os dados existentes para criar uma simulação para prever como os eventos podem ocorrer ao longo do tempo para pessoas em diferentes situações, que nós chamamos de estudos de modelagem. Os estudos do Covid-19 ou do coronavírus simularam surtos na China, no Reino Unido, Coreia do Sul e num navio de um cruzeiro chamado Diamond Princess. Agora vamos para os resultados. Atenção! Todos os estudos de modelagem descobriram que as medidas simuladas de quarentena reduzem o número de pessoas com a doença em 44%, que pode chegar até uma redução de 81%, e o número de mortes reduzido em 31%, que pode chegar até 63%. Agora, combinando a quarentena com o fechamento de escolas e comércio, é ainda mais efetiva na redução da transmissão do coronavírus do que comparada apenas à quarentena sozinha. Um outro dado importantíssimo, pessoal, para o que está sendo observado no Brasil sobre o afrouxamento do distanciamento social nessas últimas semanas é que, segundo essa revisão sistemática, se esse afrouxamento ocorrer em 40% das pessoas, ou seja, 40%
40% menos pessoas em casa, que significa 40% mais pessoas nas ruas, o número máximo de casos aumentaria 2 vezes, ou seja, dobraria em comparação com a manutenção de um distanciamento social completo. O total poupado variou entre 279 dólares canadenses e 232 milhões de dólares canadenses. Isso, mais uma vez, de acordo com quando que o distanciamento social foi efetivamente implementado. Lembrando que o afrouxamento do distanciamento social também influencia nos aspectos econômicos que a gente acabou de ver. Então existe uma variação gigante que vai ser dependente de quando esse distanciamento social foi implementado, né? Como que ele foi implementado e se não houve afrouxamento como está acontecendo agora no Brasil. Concluindo, o que significa isso? Significa que os custos de uma pandemia são menores quando existe a implementação efetiva, ou seja, o público tem que seguir as regras e efetiva do que? Do distanciamento social. E quando? O mais cedo possível. Com ou sem afrouxamento? Sem afrouxamento. Aí a economia se beneficia um pouco mais quando comparado a uma pandemia que se alastra e perde-se o controle. Isso dados de uma pesquisa de excelência da instituição Cochrane, sem fins lucrativos, é um dado importantíssimo para o debate que está acontecendo aí hoje em dia no nosso governo. Os autores finalizam dizendo que, embora estes dados são promissores, eles não têm certeza absoluta sobre as evidências que encontraram, porque os estudos sobre o coronavírus basearam seus modelos em dados limitados. E outra limitação que eles encontraram foi que esses outros estudos investigaram o vírus da SARS e MERS e, portanto, eles não podem supor que os resultados encontrados são exatamente os mesmos para o Covid-19. Mas, pessoal, quem tem 100% de certeza de tudo, hein? Ninguém. Eu gosto de uma citação que eu venho utilizando nas minhas aulas durante anos e diz o seguinte: todos os estudos têm defeitos. O que importa saber é se esses defeitos afetam ou não os resultados. Os autores também concluem dizendo que, apesar dessas limitações, todos os estudos consideraram a quarentena importante na redução do número de pessoas infectadas e do número de mortes, além de que os resultados mostraram que a quarentena foi mais eficaz e custou menos quando foi iniciada mais cedo e que a combinação de quarentena com outras medidas de prevenção e controle teve um efeito maior do que a quarentena sozinha. Então, eu acho que essa revisão sistemática caiu como uma luva nesse momento que a gente está passando no Brasil e que seria muito importante cair na mão certa esses achados para a gente poder ter um norte mais, para poder ter um direcionamento baseado em evidências científicas. Agora, só por questões de curiosidade, eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre o tamanho desse vírus que parou o mundo. Toca o vídeo.
Interessante ver isso, né? Pois eu acho que coloca todos nós nos nossos devidos lugares e questionamos quem somos nós e o que deve prevalecer de valores nesse mundo. Bom, eu estou empolgada hoje e gostaria de fechar com mais uma citação dos autores do livro dessa vez, que eu super recomendo, Free Economics. Ele tem o Free Economics e o Super Free Economics. Eles dizem: saber o que medir e como medir faz o mundo parecer muito menos complicado. Quando se aprende a examinar os dados de forma correta, é possível explicar enigmas que, do contrário, pareceriam insolúveis, pois nada como o poder dos números para remover camadas e camadas de desconhecimento e contradições. Então eu vou finalizar esse vídeo mandando um beijão grande pro meu amigo querido quântico Ari, que fizemos o curso de Física Quântica juntos com a Amit Goswami. E para todos vocês, meus amores, meus alunos, beijos, beijos, beijos. Até o próximo vídeo. Fiquem conosco. Informação é poder e poder é aqui no 9 Minutos com a Maguinha. Beijos, beijos.